As crenças nucleares, as crenças centrais, elas geram alguns padrões comportamentais que vão se repetir todos os dias, sem que para isso precise que a gente reflita a respeito dela. Então são os padrões automáticos, é a forma como a pessoa age, e a pessoa acaba agindo como se os eventos externos acontecessem para ela, e não se coloca como parte, como responsabilidade desses fatos, né? Não como se não fosse a leitura delas. Por isso que é tão importante a gente reconhecer essas crenças, reconhecer as crenças que movem o dia a dia da pessoa e passar a refletir sobre elas, descobrindo o que é realmente importante para que os comportamentos sejam então funcionais. Nós temos alguns passos, né? Que seria o primeiro, reconhecer as crenças pessoais. O segundo, entender como essas crenças motivam e influenciam os comportamentos. E terceiro, ressignificá-las. É importante que a gente proceda aí um despertar cognitivo. Veja, ouça, sinta o cheiro, prove, toque. Faça uma conexão com a natureza, né? Uma imersão total. É importante você se colocar nesse espaço do aqui e agora. Onde eu estou, o que meu corpo está sentindo, o que o meu corpo está pedindo para que eu faça. Né? O que eu estou recebendo de informações, como é que está a minha percepção a respeito desses fatos. Mas para isso é importante a gente começar a tomar consciência. Consciência do quê? De nós. Então, à medida em que você começa a entender, nossa, sou eu que estou vendo isso, mas pode ser que por um outro ângulo seja diferente, eu estou escutando, será que é isso mesmo? Então, deixa eu ver o que eu estou recebendo de informações e o que está dentro de mim, quais as emoções que estão sendo disparadas a partir disso que eu estou recebendo, que eu estou percebendo. E aí você vai começar a identificar, então, os pensamentos automáticos, as crenças e as emoções. Vamos falar sobre como controlar as emoções. As emoções, em especial as negativas, elas interferem na capacidade de raciocínio de uma pessoa. De acordo com a Judith Beck, por exemplo, pacientes psiquiátricos, eles podem viver as emoções de uma forma tão intensa que pode parecer para quem está olhando de fora, né, para quem está acompanhando essas pessoas, que tanto essas emoções quanto as quanto as demonstrações são super exageradas, super inadequadas. Então, ao avaliar essas emoções junto com o paciente, junto com a pessoa com a qual você está trabalhando, é importante que você acolha sem julgamento, sendo empático e colocando foco nos pensamentos automáticos e nas crenças que geram essas emoções. O que foi que a pessoa viveu? Né? Vamos ser empático. As emoções, elas são estados emocionais passageiros e transitórios. Elas são, na verdade, são reações bioquímicas que são geradas a partir dos pensamentos automáticos e das crenças e que são jorrados no nosso corpo. Então, é importante que o paciente, que a pessoa com a qual você está trabalhando, possa chegar ao ponto de reconhecer essas emoções. E para que se reconheça as suas próprias emoções, um primeiro passo é aprender a nomeá-las. E depois compreender a diferença entre o ser e o estar. Veja, sou ansiosa ou estou ansiosa. À medida em que eu digo sou ansiosa, eu estou dizendo que eu sou dessa forma, portanto eu vou me comportar sempre dessa maneira. Porque eu vou buscar lá no meu arcabouço, no meu repertório de comportamentos que correspondam e que reafirmem essa crença de eu ser ansiosa. Mas, se de repente eu percebo, não, esta situação, este evento me gerou ansiedade. Então tá bom, me gerou. Deixa eu observar meu corpo. Qual a outra maneira que eu posso agir? E se eu não estiver ansiosa, que comportamento eu posso trazer aqui para esta situação? Então, quando a gente troca o sou pelo estou, a gente troca um rótulo, algo que é fixo, rígido, por um momento, por algo temporário. Algumas técnicas podem ajudar a mudar, né, esses estados emocionais. Vamos aprender algumas delas. A modelagem. Você pode pedir para o paciente, para a pessoa com a qual você está trabalhando, escolher uma pessoa que ela admire, um ídolo. Né? Essa pessoa,
tem que ter o estado emocional que a pessoa gostaria de ter, que assim ela vai tornar essa pessoa um modelo de comportamento. E essa técnica ela vai auxiliar de forma prática o aprendizado de um novo modelo comportamental, que vai gerar então novas respostas, né, no meio que o paciente vive. E essas respostas, se elas forem positivas, elas podem reforçar esse novo comportamento, tornando-se a médio e longo prazo parte integrante do repertório dessa pessoa. É o famoso fingir até que seja. Então, por exemplo, ainda conversava com uma paciente ontem, ela dizia assim, eu sempre fui estourada, eu sempre fui briguenta, mas trabalhando em terapia, a gente sempre se pergunta, aonde você pode ser contribuição? Aonde eu posso ser contribuição? Como eu posso contribuir nesse espaço aqui agora? E aí ela trouxe, lembrando disso, eu comecei a agir, olhei aquela cena em sala de aula, ela é uma professora, e tinha uma criança que estava assim, dando muito trabalho para poder participar da atividade. Ela berrava, ela brigava e ela não queria. E aí as professoras já estavam ansiosas também. E aí essa paciente, que é também professora nesta turma, chegou ao pé do ouvido dessa criança, falou baixinho com ela, falou assim, faça dessa forma, usou uma outra leitura, usou um outro comportamento, e aí gerou no meio uma reação super positiva, porque quem a acompanhava disse, nossa, que bacana, olha que legal que você fez, olha que bacana a forma como você lidou. E essa paciente então diz assim para mim, eu não me reconheci ali, mas essa é ela. E então, o que a gente entende? Que à medida que você vai testando o comportamento, você vai treinando esse comportamento, em algum momento passa a ser teu também. Porque antes você não sabia fazer e agora você sabe. Opa, deu certo, vou trazer isso para mim. Então, finja que você está feliz quando você quer estar feliz numa situação que talvez te desagrade. Trabalhe isso em terapia, lógico, é importante reconhecer as crenças, mas você pode fingir um comportamento emocional até que você tenha esse comportamento emocional, por exemplo, a paz, né, a tranquilidade, enfim. Vamos falar sobre associação emocional. Estabelecer âncoras. Essas âncoras podem ser um movimento, pode ser uma imagem, pode ser um som. Né? E você pode então associar essas âncoras às emoções, a fim de que quando for importante, que for necessário, você use esse recurso para lembrar do estado emocional que você deseja alcançar. Engenharia reversa emocional. É uma técnica que, assim como a modelagem, ela busca alterar as emoções de fora para dentro. Tá? Então começa do lado de fora e a gente vai então mudando lá o que a gente sente. Ela consiste em treinar o paciente para ter uma ação, um comportamento contrário ao que ele teria naquele momento em que uma emoção negativa for despertada. Por exemplo, teve vontade de brigar ou de chorar, força um sorriso. Assim o cérebro pode entender esse movimento do sorriso e vai passar a liberar substâncias bioquímicas que vão fazer você se sentir bem. Então, solicite para o seu paciente que ele pense numa linguagem corporal específica para usar como âncora. Por exemplo, criar uma linguagem corporal que te leve a lembrar de um estado de empoderamento do eu, né? Tem aquela posição da Mulher Maravilha, por exemplo, tô ali empoderado, né? E isso vai te garantir se manter atuando a partir de comportamentos funcionais. Se você, por exemplo, não costuma ouvir as pessoas, fala muito mais do que as pessoas, e isso gera uma disfunção, você tem prejuízo, porque as pessoas acabam não te escutando, saem de perto, dizem, nossa, você é muito tagarela. Então você pode desenvolver tocar no ouvido. Então sempre que você for, por exemplo, iniciar uma conversa com alguém, esse movimento do tocar no ouvido pode te fazer lembrar que você precisa ouvir. E veja como é discreto, ninguém precisa saber o que significa. Você tocou ali discretamente. Então, veja o que é mais acessível para você, o que faz sentido para você. E pode ser, então, um recurso positivo. Vamos falar sobre movimento. As atividades físicas, elas aceleram o metabolismo, liberando substâncias bioquímicas de prazer. Atividades sociais, elas promovem uma interação, uma socialização, né? E a participação social, ela é muito importante.
Por quê? Porque ela é um processo organizado, coletivo, é um processo livre e inclusivo, no qual existe uma variedade de pessoas, né? Várias culturas, várias formas de pensar, né? Várias formas de atividades, de graus de compromisso, né? E tudo isso está sendo orientado por valores e por objetivos compartilhados, o meu, o seu, o nosso. Né? E na realização dessas atividades, a gente começa a produzir transformações tanto comunitárias quanto individuais, porque eu vejo aquilo que eu criei e acaba mudando em mim. Lembra da visão de homem? O dependente químico, por exemplo, ou adolescente em conflito com a lei, que está buscando se estabilizar numa abstinência ou sem cometer pequenos delitos. Essas pessoas perdão, podem encontrar na participação, né, em atividades sociais, motivação para as suas mudanças, né, para as mudanças de comportamento. Isso porque passa a ser um processo de ressignificação das crenças nucleares. Lista pessoal. Crie uma lista pessoal com músicas, com livros, com filmes, passeios, atividades físicas, entre outras, que possam disparar em você emoções de poder, de controle, de bem-estar, de felicidade, né? Isso tudo que eu citei aqui vai influenciar nas suas emoções e pode ser também uma fonte de reflexão, gerando novas formas de pensar sobre você mesmo, sobre o mundo. Músicas, por exemplo. Não tem música que te enche de energia? E que para você correr, para você ir para academia, para você começar o dia, te enche de energia? Não tem música que vai te despertando um pouco mais de sono? Então você vai colocar essa música para começar o teu dia? Você vai colocar uma música que te desperta aquela energia para dormir? Então começa a identificar que música que me deixa mais romântico. Então eu tô super ligada aqui no trabalho, tô com vários projetos de trabalho, mas eu tenho um encontro romântico hoje. Que música que pode me despertar esta emoção mais romântica? Então se prepara para isso emocionalmente. Ou ao contrário, você passou um final de semana tranquilo, de calma, de paz, e vai ter uma semana agitada de trabalho, que você precisa dar conta de metas, dos projetos. Coloque músicas que te incentivem neste sentido. Imagens também. Tá? A gente pode falar aqui, por exemplo, dos amuletos. Tem pessoas que gostam de amuletos. Uma imagem da santinha, um pé de coelho, enfim. Por quê? Porque isso te lembra de crenças, né? A crença da tua fé, por exemplo. Então quando eu penso na minha fé, eu fico em paz, eu fico calmo. Então se eu tô ansioso, eu posso pegar aquela imagem e olhar. Por quê? Porque me remete a uma memória celular daquele estado emocional que eu quero despertar. Então use como recurso. Existem outras técnicas, como por exemplo a respiração. Atendendo alguns fumantes que estavam parando de fumar, a gente chegou à conclusão de que esse movimento, eles dizem assim, mas como é que eu vou parar de fumar? Porque me tranquiliza, me acalma. Mas esse movimento do segura um pouquinho e solta, que geralmente é o movimento do cigarro, força a pessoa a oxigenar o cérebro, a se oxigenar. Lógico, trazendo aí um monte de coisa que não tem que estar dentro do seu corpo, né? Como nicotina, entre outros. Mas você pode utilizar este recurso da respiração. Tá nervoso, tá bravo, percebe que vai ter um descontrole emocional, para um pouquinho, sai um pouquinho para respirar. 1, 2, 3, 4. Repete isso de 3 a 4 vezes. Perceba como o teu emocional já volta para uma homeostase. Ele tende a voltar. Então não é o cigarro em si que acalma, mas sim a respiração. Você não precisa fumar. Pelo contrário, coloque dentro de você ar puro, mas respire. Meditação. A meditação, controlar os pensamentos, deixar a mente mais vazia é uma outra forma de você aprender a lidar com as suas emoções. Há várias meditações guiadas que podem te levar a estados emocionais que você deseja de forma consciente, né? Há meditações, inclusive, no horário de dormir, que você coloca ali para dormir, podendo fazer uma ressignificação de caminho sináptico. Então, trocar crenças. Eu não consigo, eu sou um fracassado, eu não mereço, eu não posso. E aí, algumas meditações, elas vão trazer
você consegue, você pode, enfim, né? Trazem crenças positivas para que caiam lá no teu subconsciente. Você tira o consciente, aquela defesa de eu não vou ouvir porque eu sou fracassado mesmo, aquela crença, a gente já está tão acostumado, tão no piloto automático, que se a gente ouve, né? Você pode, você consegue, não posso, não consigo, sei, olha. Aí a gente traz um monte de experiência anterior para justificar aquela crença. Mas quando você está indo dormir, você não está com essa consciência em alerta. Então você permite que essas novas frases caiam lá no teu subconsciente, gerando novas crenças. Tudo isso que a gente citou vai influenciar nas tuas emoções e pode ser uma forma e uma fonte de reflexão, gerando então novas formas de pensar sobre você mesmo, sobre o mundo e ressignificando essas crenças. Mas também servem de âncoras em momentos de estresse. Então eu estou com estresse, que recurso eu vou utilizar? Então essas são algumas técnicas que você pode fazer uso aí no teu dia a dia.